fazermos um trabalho, um vídeo, voltado só para o luto. Eu me lembrei até do caso que eu passei quando eu perdi a minha avó. Eu tinha 18 anos e foi uma fase muito difícil. E nessa fase, nesse período, eu tentei até o suicídio. Graças a Deus, eu estou aqui, Deus me guardou e estou aqui para fazer esse trabalho com vocês, poder te ajudar, poder fazer você entender o que é perder alguém tão próximo, tão querido de nós. E como eu já passei por alguns momentos difíceis, e a minha amiga, terapeuta, me ajudou numa fase muito complicada na minha vida, eu dei essa ideia para ela comprou, gostou muito. Estamos aqui nessa tarde para falar para vocês sobre o luto. E de início, assim, Heloísa, o que você me diz quando a pessoa está no hospital e recebe, vem o médico todo de branco, totalmente frio e diz: seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho morreu. Bom, oi pessoal também, um beijo aí no coração. Eu me chamo Heloísa Costa, sou terapeuta. Ana, é realmente um momento difícil, né? E quando você me falou, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tem um site muito importante que ajuda muita gente, que é o site Vamos Falar de Luto. É muito importante esse site, você pode acessar, se você botar no Google, você pega facilmente também. E ajuda muita gente. Mas o luto, principalmente agora no momento de pandemia de Covid-19, né? E aí vi uma pessoa, o luto no geral, mas agora, como você disse, que recebeu tantas mensagens, né? Num momento que está super difícil, porque é muitos lutos, é muita gente, é muita perda, e é lutos e perdas no geral. É perda de pessoas queridas, é perda financeira, perda de trabalho, perda de rotina, perda do ir e vir, vários tipos de perda. E aí são lutos, são pessoas enlutadas em diferentes instâncias. Né? Exatamente, diferentes áreas. E aí realmente é bem complicado. É quando se a gente pensar só no luto de uma pessoa, de um ente querido, isso já é muito complicado. Eu acho que, eu creio, para todos, é o pior de todos você sentir. É claro que a gente não pode comparar o luto de uma perda de trabalho com o luto de uma perda de um ente querido. Claro que a tendência é ser muito mais dolorosa a perda de um ente querido. E o que passa basicamente, assim, eu já passei por essa e de início parece que minha vida tinha acabado. Quando eu tive ali a notícia de que eu não tinha mais a minha avó e ela que me cuidava, ela que eu fui criada por ela. Então, assim, eu me vi sem chão e, como eu disse, você sabe da minha história, eu tentei o suicídio por conta desse corte, né, que houve. E foi brusco, né? Foi muito brusco. Esse é realmente a dificuldade, porque quando que acontece o luto? Acontece quando realmente você recebe aquela notícia. Isso começou, pronto, foi arrancada a pessoa, foi brusco. Ou pode acontecer para os casos daquela pessoa também que ficou doente, tem uma doença terminal. Aí a pessoa já vai preparando aquele luto, porque ela já está vivenciando uma doença terminal, uma doença difícil, né? Ela já está sem expectativas, sem saber o que pensar ou o que viver, né? Então tudo bem, acontece dessa forma, mas o terrível é quando acontece bruscamente, né? Porque não há nenhum momento de preparação. Então o início do luto é exatamente esse. E é um início complicado, porque aí entra naquela primeira fase que é o que a gente chama da fase de negação. E a pessoa começa a negar aquela situação, ela não quer acreditar naquela situação. E é um pouco complicado, mas é super necessário, porque é bom frisar isso. O luto é importante viver, é importante passar por todas as fases do luto, né? É importante experimentar cada fase e isso gera crescimento para o ser humano. Então, o luto é algo necessário e é algo bom para todos nós. Tem que ser vivido. Tem que ser vivido. Ah, mas é bom como? Uma pessoa ouvindo isso, né? Bom como?
é necessário, porque é o que faz a gente crescer na vida. São exatamente, quando a gente diz de luto, são as frustrações e as perdas que geram crescimento no ser humano. Então a gente precisa vivenciar esse momento da melhor forma possível. E depois que esse indivíduo passou por esse processo de negação e ela caiu a ficha, realmente morreu. O que vem depois disso? Muitos não puderam enterrar direito, fazer velório devido a essa coisa do vírus, né? Foi uma coisa um corte muito intenso, assim, né? Sim. Mas depois que vieram para casa, depois o que passa? O que a pessoa vive em si? É muito importante também da gente, antes, voltando um bocadinho, antes da gente falar só do luto, a gente tem que falar um pouquinho do amor, né? A gente, mais uma vez, voltando no contexto de perda de um ente querido, né? Mas serve para todos os outros tipos de luto que estamos vivendo nesse momento, que é perda de um trabalho importante, se você colocou amor nesse trabalho, né? Se você fazia com dedicação e era bom, era prazeroso para você, tinha um amor, tinha um vínculo, né? Se você colocou amor, por exemplo, na sua rotina, na rotina que você vivia, você tinha um vínculo com ela e você perdeu aquela rotina. Então, a gente precisa falar do amor em primeiro plano. E isso é importante. Por que às vezes as pessoas sofrem um pouco mais no luto do que outras? Porque o luto existia por trás dele uma relação de amor, um vínculo afetivo ali. E algumas pessoas precisam viver esse vínculo afetivo ao longo da sua vida de forma mais próxima e o que seja mais correto para cada ser humano possível. E tem muita gente que se cobra. Eu não fiz o suficiente. Eu queria ter feito. Eu podia ter falado aquilo. Eu podia ter falado aquilo. Vem a fase da culpa, no caso. Depois da fase da negação, na verdade, não vem de cara, não é só um sentimento de culpa, mas é um sentimento completo da pessoa não saber direito como agir em geral. Porque a raiva, vem uma raiva constante. É a fase, na verdade, da raiva que vem em que a pessoa faça por que eu, de repente, junto com essa fase da raiva, logo atrás pode, porque cada pessoa vive o luto de um jeito, não necessariamente você tem que passar por todos os estágios. Não é uma regra. Nessa mesma regra, algumas pessoas nem vivem a raiva em si, na sua maioria vivem, né? Mas algumas pulam direto para a fase de começar a botar uma desculpa, arrumar uma desculpa para aquilo, entendeu? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo antes? Eu podia ter falado eu te amo, eu podia ter agido melhor, eu podia ter comprado aquilo que a pessoa, podia ter feito isso, ter feito aquilo, entendeu? Então, quando a gente fala, temos que falar de amor, é porque realmente é algo que todo mundo usa e todo mundo fala, mas a gente precisa fazer pelo outro enquanto ele está aqui, né? E para que a gente não se culpe tanto nesse momento de luto. E não venha todas essas dificuldades, essas debilidades, quando chegar nessa fase, daquela coisa que a pessoa começa a botar um disfarce, né? Que é a fase exatamente em que você começa a disfarçar a coisa. Você entra na negação, depois entra na raiva, depois vem a fase do disfarce. Você não quer acreditar naquilo. E aí você começa a botar culpa, sentir todos os sentimentos ruins. Eu podia ter feito aquilo, você começa a se negociar ali. Não, mas se eu fizer isso na vida, como aquelas pessoas que falam assim, meu pai queria que eu fosse isso, então agora eu vou fazer tudo em prol para que ele de repente... Você entendeu? Porque antes ele queria e antes eu não fiz aquilo. Algumas pessoas entram nessa fase da negociação, que seria o terceiro estágio. Mas como eu te falei, isso não é uma regra, de fase em fase. Cada um age de um jeito, cada pessoa vive o seu luto de um jeito, cada um tem o seu tempo certo para o luto, né? Seria essa a terceira fase. Depois, qual seria a quarta fase? Da depressão ou tristeza profunda. Porque não é a depressão propriamente, transtorno de depressão. Não seria isso, tá? O que seria?
uma depressão mais voltada para a tristeza profunda, que todo ser humano passa por esse estágio. E geralmente a doutora Elizabeth, que é a mulher que tem todos os livros e que fala sobre muito sobre o luto, né, e que nos deu tanta base científica nesse contexto do luto, ela diz que essa fase da depressão, da tristeza, pode durar de 6 meses a 1 ano, né? Mas isso é muito relativo, porque cada ser humano tem o seu tempo. E algumas pessoas levam isso mais tempo, né? E no caso, então, depois de ter passado essa fase, essa no caso é a última ou tem mais alguma? Não, tem a última, que depois da fase da depressão, daquela tristeza profunda, que é o período do luto dentro da sua normalidade, aí vem a fase da aceitação, porque naquela tristeza profunda, a pessoa começa a entender por que ela precisa passar por aquilo. Ela começa a entender que realmente ela não pode fazer mais nada. Ela já viveu toda a tristeza, ela precisa continuar a vida dela. Então, ela começa a se preparar para a fase da aceitação, que é a fase correta e final do luto. Eu preciso aceitar que aquilo aconteceu, eu preciso aceitar que aquela pessoa viveu aquele tempo, o tempo que eu vivi com ela foi o suficiente, sim, e eu não posso fazer nada para voltar aquele tempo. Eu só posso viver aquela saudade da melhor forma possível. Mas eu preciso continuar a minha vida, até para me honrar, sim, né? Toda a história que eu vivi com aquela pessoa, mas também porque tem outras pessoas aqui esperando que eu viva a minha vida e eu preciso continuar escrevendo a minha história. Entendi. Né? E aí vem a última fase, que seria a fase da aceitação do luto. Mas aí, no caso, se é um indivíduo que já tem algum problema emocional, algum tipo de ansiedade, né, alguma frustração, essa pessoa tem menos chance de sair do luto, né, com mais facilidade, vamos dizer assim? Ou como você disse, que varia de indivíduo para indivíduo, e como reconhecer quando aquilo virou uma doença. Uma patologia, né? Isso. Então, como ver que o luto já está assim em excesso? Porque, como eu disse para você, cada ser humano encara o luto e tem um tempo determinado. Como também passa pelas fases cada um. Tem gente que não passa necessariamente por uma fase, pula direto para outra, é mais rápido, né? Por exemplo, eu tive uma experiência, há 2 anos mais ou menos, eu enterrei o meu pai e foi muito brusco, porque foi um atropelamento, né? Ele estava muito bem, são, era já um idoso de 86 anos, porém ele estava lúcido, trabalhando, ativo, super ativo, fazendo as coisas dele. E ele foi atropelado e a gente foi pego bruscamente, né? E com 3 dias eu estava cantando no púlpito da minha igreja, né? Eu estava cantando um louvor que eu e ele gostávamos muito. E para muitas pessoas, eles não estariam ali no púlpito cantando com 3 dias de ter enterrado o seu pai. Para muita gente não. E não significa que eu não estava vivendo meu luto. Mas aquele momento para mim, eu cantar aquele louvor, era um momento de eu estar ali naquela minha ainda negação e querendo estar mais perto dele. Era como se eu quisesse honrar ele naquele primeiro momento da minha negação. Eu estava com raiva, eu estava chateada, eu também estava me perguntando, cheio de questionamentos, mas já estava. Para mim foi assim. Para outras pessoas estariam na cama de repente, estariam chorando, presas dentro de um quarto, não querendo falar com ninguém. Mas aquele era o meu jeito de agir, você tem o seu jeito de agir, outros têm outro jeito de agir. Agora, como você perguntou, quando isso vira uma patologia? Quando passa de muito mais tempo e quando começa a fase correta de se perceber isso, é quando aquilo começa a atrapalhar a sua vida. Você não começa mais ter condição para andar, para agir, não tem desejos mais de fazer mais nada, aquilo começa a interferir no seu dia a dia.
você não quer mais viver, você não quer mais fazer nada, você começa a somatizar questões e aí a coisa começa a ficar mais complicada. E aí começa a virar, você tem que ficar com uma anteninha aí ligada, porque isso pode estar evoluindo para uma patologia. Eu não vou falar que tempo, porque mais uma vez, um pode durar 1 ano, né? O que a doutora Elizabeth sempre falou é que o normal de uma pessoa viver um luto normal é 1 ano, né? Só que isso é muito difícil da gente poder colocar, porque as pessoas são diferentes. Então, algumas podem durar mais tempo, um pouco, né? Só que o que você tem que perceber é se isso não está afetando o seu dia a dia. Se isso não está impedindo você de continuar a viver, de você continuar sendo a esposa que você era, a mãe que você é, que você precisa ser para os seus filhos, ou no trabalho, ou você não está querendo mais ser proativo, você está perdendo o gosto da vida. Aí você fica sinalizando, fica atento para isso, porque aí já está virando uma patologia. E aí você precisa buscar ajuda. Tem pessoas que associam muito a morte do ente querido quando é próximo de datas festivas. Isso é muito normal. Todo primeiro ano, a pessoa vivencia isso. Todo primeiro ano, geralmente é para vivenciar isso, tá? Se vem uma data festiva que era muito importante para aquela pessoa que você perdeu, vai ter um momento de sofrimento, né? É normal que você às vezes nem queira participar, não queira fazer aquela festa de Natal que você fazia. Ou outros querem fazer o contrário. Vamos fazer a festa de Natal, sim, por mais que eu esteja sofrendo naquele dia, doendo, mas vamos fazer porque, por exemplo, minha mãe gostava muito do Natal e ela queria uma mesa farta, ela era alegre naquele momento. Então ela quer fazer como se ela estivesse vivendo ali aquele momento ainda com a mãe. Celebrando os tempos felizes. Isso daí é normal. Isso é normal pelas fases que você está passando do luto. Agora, o que não é normal? É quando esse Natal passou a ter que ser assim todos os anos. E aí já virou 2, já virou 3, já virou 4, já virou 5 anos. E você não vive do jeito que você quer viver o Natal, mas você só vive o Natal do jeito que sua mãe quer viver. Entende? Aí você já está entrando num lado patológico. Como o Dia das Mães. Tem que ser sofrido, mas eu não tenho mais a mãe, mas eu sou, de repente, hoje mãe. Quer dizer que eu não posso experimentar mais hoje o Dia das Mães com os meus filhos? Eu não posso viver o meu Dia das Mães com os meus filhos? Não é? Mas eu tenho que ficar vivendo sempre só o dia daquela minha mãe. Ou então não viver dia mais nenhum. Como tem gente que quer apagar aquele dia porque fica sofrido. Então, isso pode ter virado uma patologia. Então, basicamente, vai dando sinais para a própria pessoa. Ela tem que se perceber. É só ela se perceber, analisar e tentar sair daquilo o mais rápido possível, buscar ajuda. Buscar ajuda, porque muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso sozinha, né? Até mesmo porque ela não sabe que ela está naquele ciclo preso. Ela não conseguiu fechar aquele ciclo da perda, né? E isso é quando a gente chama que a pessoa está presa no luto. Ela não fechou o ciclo. Porque é um ciclo da vida, a gente sabe que todo mundo nasce e todo mundo vai ter uma morte um dia. E alguns acontecem por várias e N coisas. Uns vão naturalmente, outros vão bruscamente, outros vão mais tarde, outros vão mais cedo. E independe da gente, não é? Independe, mas uma coisa que a gente já sabe é que a gente nasce e que um dia a gente vai morrer. Todo ser humano sabe disso. Mas como fechar esse ciclo, que é o grande X da questão, da melhor forma possível. Porque, na verdade, ninguém se prepara para isso. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre separação, sobre essa perda, né? Porque o nascimento é tão bonito, né? Todo mundo se prepara para Natal, vai chegar um serzinho e tal, mas falar de morte, poucos falam sobre isso e é o final de todos nós, né? Exatamente. E a gente precisa saber que é mais um fechamento e tem que ser da melhor forma possível, de um ciclo. Assim, quando chegar a nossa vez,
todos os nossos queridos que ficarem precisam ter esse fechamento da melhor forma possível. E vai chegando a vez de cada um. Por isso que a gente diz que é necessário ser vivido. Todos os lutos que a gente passa na vida. Mais uma vez colocando, nesse momento de Covid-19, é muito difícil. É muito fácil você estar falando aí se você não perdeu. A gente sabe que todo mundo, muita gente perdeu, ou alguém conhecido, ou alguém muito direto da família, mas muita gente perdeu. É impossível que ninguém tenha perdido alguém, né, ou soubesse de alguém importante que perdeu. Eu tenho, por exemplo, uma irmã que ela está direto atuando na frente da batalha, né? Ela é enfermeira-chefe, está na liderança desse grupo aí na frente de batalha. E ela precisou, por um tempo, perder o convívio com a família, ela não podia estar junto de ninguém, ela teve que abdicar. Isso também foi uma perda, foi uma escolha para que ela não cuidasse da família dela, né? E lidando com muitas perdas lá, ela precisava lidar com aquelas perdas, falar com as pessoas. A gente precisa entender que tudo hoje em dia está sendo mais pesado para as pessoas. Agora as pessoas estão querendo falar de luto, porque agora é um grande número de perdas. Foi em massa, né? Foi em massa, é uma pandemia que a gente está. Mas na verdade o luto sempre teve aí. A morte sempre teve aí. Todo mundo continua morrendo de atropelado, todo mundo continua morrendo de infarto, as pessoas continuam morrendo, tá? Só que no momento, modo Covid agora, no momento do Covid, tudo é Covid. Porque a necessidade agora de não estar podendo ser enterrado, as pessoas não estão podendo viver aquele momento do enterro. Isso é muito importante falar. Porque aquela imagem de você tendo a oportunidade de enterrar, fazer o velório, de estar naquele momento, isso ajuda muito a pessoa a passar melhor pelo luto. E nesse tempo agora do Covid, a gente não tem aquilo. Então isso está sendo bastante prejudicial também para aquela pessoa enfrentar um pouco melhor o luto. Porque é uma imagem que ela não conseguiu formular, porque todo mundo está tendo que enterrar e poucas pessoas da família às vezes podem estar para participar, né? Outra coisa, a pessoa vai para o hospital e ela já vai viver um período lá de quarentena que ela já não sabe nem se ela vai sair de lá. Então, é como se ela já estivesse ali enlutada, sofrendo aquilo e com medo daquela morte, né? É muito difícil nesse momento. Está sendo algo muito mais difícil agora nesse momento, né? Mas, na realidade, sempre existiu, sempre teve aí a nossa volta. O que a gente tem que tirar da agora? É que a gente precisa ligar o amor ao luto e ver o que a gente pode fazer pelas pessoas que a gente ama agora, né? Ser o melhor que a gente pode ser pela pessoa agora. Dar o carinho que a gente pode dar agora, falar o eu te amo agora e agir pelas pessoas agora, né? Aproveitar, muita gente fala, isolamento está sendo tão difícil, está sendo tão tenso, está sendo, realmente, não é nada fácil. Foi uma perda também, perda do seu direito de ir e vir, perda da sua rotina, né? Isso são perdas também. Só que a gente não pode comparar o isolamento que você passa aí na tua casa com o isolamento daquela pessoa que está entrando, sendo diagnosticada de Covid. Que não vai ter nenhuma pessoa querida perto. Já entra para lá com todas as incertezas sem saber se sai. É muito mais complicado. Muito mais. Isolamento, realmente, quem vive aquele isolamento são essas pessoas. Então é o momento da gente começar. Eu acho que ninguém vai sair desse momento, nem pode sair desse momento de Covid agora do jeito que é. É o momento da gente se refazer e rever. E sabe aquela história que até a Bíblia diz que o amor se esfriaria? É o momento então da gente voltar a aquecer esse amor. É o momento da gente começar a valorizar aquelas pessoas que a gente ama mais. Entendi.
né? E aquela coisa que a gente ama tanto, coisa que eu estou falando quando a gente fala de luto em geral, né? Poxa, eu amo tanto praticar. Nossa, não dava valor quando eu tinha oportunidade de caminhar, né? Livremente. Eu não dava valor. Então as pessoas começarem a mudar agora esse conceito, olhar um pouco mais para dentro de si, olhar para os seres humanos de novo, não mais como coisas que eu posso usar, mas como prioridades, pessoas, coisas que eu preciso respeitar. E para a gente fechar aqui a nossa conversa, que eu estou assim, bem satisfeita com o que nós conversamos, o que você diria mais para os nossos ouvintes a respeito de tudo que você disse e um aconselhamento que você dá para essa pessoa que está nos ouvindo? E uma coisa muito interessante você ter citado a Bíblia, porque diz um trecho assim também, que conhecereis a verdade e ela te libertará.